Fala, meu aluno! Estamos aí com a nossa aula, né? O aulão preparatório aí para o concurso da PBH. Eu sou o professor Marcelo Aquino, sou professor aqui da casa da parte também de Direito Constitucional e de legislações municipais. Vamos trabalhar vários temas ao longo aí das nossas aulas, mas hoje o nosso aulão eu trouxe um tema especial para os senhores que cai muito em prova, não cai, despenca em prova, que é a nossa lei orgânica do município de Belo Horizonte. Como vai ser feito? Vão ser 2 horinhas hoje de aulão nosso de revisão. Vou trabalhar o tema com os senhores. Quando der 1 hora, eu vou dar uma analisada lá nas dúvidas dos senhores. Se for alguma dúvida pontual, eu já respondo. Mas, ao mesmo tempo, a nossa equipe vai estar lá junto aos chats com os senhores ali, respondendo também de forma imediata algumas dúvidas pontuais. E eu, que a administração não conseguir responder, eu vou levar para os senhores aí uma resposta. Beleza? Dito isso, joga aí na tela. Aí, nosso curso Aprobare, o curso da PBH, né? Eu sou o professor Marcelo Aquino, está aí a minha rede social para os senhores aí, Prof. Marcelo Aquino. Depois segue lá e dá uma curtida. Vamos trabalhar a nossa lei orgânica de Belo Horizonte. E aí, volta para mim. O que é a nossa lei orgânica do município de Belo Horizonte? Nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela rege a República Federativa do Brasil, que é o nosso estado, o nosso país é a República Federativa do Brasil, não é a União. Por quê? A República Federativa do Brasil ela é composta pela União, estados, municípios e Distrito Federal. Só que o município ele não tem Constituição. Nós temos a Constituição Federal, nós temos a Constituição do Estado e nós temos a lei orgânica do município. Então a nossa lei orgânica do município de Belo Horizonte seria a mesma coisa do que a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Beleza? Zero dúvidas, né? Joga aí na tela. Então, para a gente fazer uma introduçãozinha. Primeiro, o que é Estado? Estado, quando eu referi Estado com E maiúsculo, é o Estado-país. E o Estado-país, para ele ser considerado país, ele tem que ter povo, território e soberania. O município de Belo Horizonte, ele tem povo? Tem. Ele tem território? Tem. Mas ele tem soberania? Não. Ele tem autonomia. Autonomia política e administrativa. Dentro da sua autonomia política, nós temos a nossa lei orgânica. Beleza, ainda dentro aí da nossa tela. Esse RFB, que eu coloquei, desculpa, esse RFBR, né, é a República Federativa do Brasil. E lá no nosso artigo 1º fala que a República Federativa do Brasil, união indissolúvel da União, estados, municípios e o Distrito Federal. Essa união indissolúvel quer dizer que, ainda que o município de Belo Horizonte tenha autonomia, essa autonomia não pode ser para dissolver, para separar, não pode ter um movimento separatista. Se o município quiser separar, pode acontecer 2 coisas. Pode acontecer ou uma intervenção federal da União no Estado, ou uma intervenção estadual do Estado no município que está tentando separar. Por isso que ele tem autonomia. Guarda essa palavrinha, beleza? E aí, eu falei para os senhores, nossa Constituição, aqui chamada de lei orgânica, ela é derivada da própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é o poder originário. E nós temos o poder derivado, que deriva da própria Constituição. E a nossa doutrina classifica em decorrente, revisor e reformador. Reformador é aquele que vai reformar, que é o nosso Congresso, né? O nosso Congresso ele pode fazer emendas à Constituição Federal. Já o revisor, ele vai rever um momento específico, que inclusive já aconteceu. Logo quando foi criada a Constituição, depois de 3 anos, fizeram uma revisão da nossa Constituição, alterando ali algumas legislações nossas. E por fim, nós temos o decorrente. O decorrente é que os estados, o DF e o município, decorre dele a autonomia de criar a sua lei maior, que no caso nosso aqui do município é chamado de lei orgânica. Já no estado é chamado de Constituição
estadual. E o DF? O DF também é chamado de lei orgânica, porque o DF ele é um ente atípico. Ele tem ao mesmo tempo status de estado e ao mesmo tempo status de município. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente voltar dentro da nossa leitura. Eu coloquei para vocês que o nosso estado ele tem autonomia legislativa, que cria a nossa lei orgânica. E essa lei orgânica, ela tem status, né, de Constituição. Vou colocar já direto aqui. Ela tem status de Constituição, mas ela não é uma Constituição, não pode ser chamado de Constituição. É a nossa autonomia legislativa. Quem que cria ela? A Câmara Municipal de Belo Horizonte. Beleza? Seguindo ainda na tela. Primeiro, o município de Belo Horizonte integra com autonomia, aí a palavrinha que a gente falou, político e administrativo, ou seja, ele vai se gerir ali, né, e criar as suas legislações. Integra quem? Integra a República Federativa do Brasil e ao Estado de Minas Gerais. É o que a gente já tinha falado na nossa introdução. E o parágrafo único, o que ele diz? O município se organiza e se rege por essa lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios constitucionais da República e do Estado. Os princípios lá da República, por exemplo, nós temos lá os princípios do artigo 37. Ali o nosso limpo, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Temos lá no Estado também, não só esses, mas também da razoabilidade de forma expressa. Temos também os princípios implícitos. Então, além da nossa legislação municipal, a gente também observa os princípios da República e do Estado. O que mais que diz a nossa lei orgânica? O artigo 2º, ele já traz mais coisas. O que ele fala? Todo o poder do município emana do povo. Vejamos que aqui é uma reprodução do que tem na nossa Constituição, tanto do Estado quanto a federal. Também falando que o poder emana do povo. Então, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, direta nos termos da Constituição e desta lei orgânica. Então, pode ser pelo meio dos seus representantes ou de forma direta. E o que seria isso? Deixa eu trocar aqui a cor. Quando ele faz por meio de seus representantes, é o que nós chamamos de democracia semidireta. Essa democracia semidireta é nós, povo, elegemos ali os nossos representantes, os nossos vereadores ou prefeitos, que vão ali legislar sobre aquele assunto. Então, é uma forma indireta que estamos exercendo o nosso poder. Ou de forma direta. Como que é a forma direta? Está aqui, ó, é o nosso parágrafo 2º. A gente pode fazer por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular, participação administrativa e ação fiscalizadora. Daqui a pouquinho eu vou chegar neles. Mas o que vocês precisam entender? Aqui é diretamente o particular, nós, o povo, usuários, incidindo, né, na parte organizacional do município. Então, sim, os senhores têm poder, porque fala que todo poder emana do povo, e nós somos parte desse povo, ok? E o parágrafo 1º, o que ele diz? O exercício indireto do poder pelo povo no município se dá por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal e por representantes indicados pela comunidade nos termos dessa lei orgânica. E aí, deixa eu jogar aqui e mudar a cor de novo. Fala aqui, ó, o exercício indireto, ou seja, esse daqui, ó, pelos meios dos representantes, é o que trabalha o nosso parágrafo 1º. A gente faz por meio dos representantes. Que representantes são esses que eu já falei? Vereador e prefeito. Então, nós elegemos essas pessoas por meio do sufrágio universal, voto direto, ou seja, cada um vai votar diretamente. Esse voto é um voto secreto e ele tem igualdade de valor. Então, a pessoa pode ser desembargador, promotor, juiz, empresário, não faz diferença. O voto dele é
igual. E onde que está previsto isso? Só aqui na nossa lei orgânica? Não, tá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para contaminar menos a nossa página. Na própria legislação federal já trabalha isso. E também fala, além da legislação federal, a nossa lei orgânica também traduz, que é o que nós estamos vendo agora. E eu falei com os senhores que de forma direta ele também faz. Como que ele faz de forma direta? Esse exercício direto do poder do povo pode ser por plebiscito, referendo, iniciativa popular, participação administrativa ou ação fiscalizadora. O que seria isso? O plebiscito é o seguinte: antes do vereador criar um projeto de lei e levar para votação, antes disso, ele vai pegar esse projeto e vai mandar para a população de Belo Horizonte manifestar por meio de um voto. Ele vai fazer um plebiscito para ver se esse projeto de lei atende o interesse. Se atender, ele vai pegar esse projeto e aí sim ele leva para votação. Esse é o plebiscito. O plebiscito tem o P de pré, é antes. Já o referendo é depois, ou seja, é um projeto de lei que foi já aprovado, só que agora, depois que ele foi aprovado, ele vai ser levado para referendo. Ou seja, a população aqui vai falar se concorda ou não com aquele projeto de lei. Se a população falar que não, essa lei aqui que foi aprovada, ela não vai ter validade. Beleza? E iniciativa popular? A iniciativa popular é a possibilidade do cidadão. Por que cidadão? Cidadão é o termo correto, que é aquele que tem título de eleitor e está em dia com as quitações eleitorais. Ele pode, ali, né, por sua iniciativa, propor um projeto de lei, sem precisar de um vereador. Ele faz, leva lá na Câmara dos Vereadores e protocola esse projeto de lei. Outro exemplo de forma direta é a participação na administração pública. A gente, quando for estudar as legislações municipais, a gente vê, tal órgão ele é composto por fulano, ciclano, beltrano e um representante da população. É a nossa participação na administração pública de forma direta. E por fim, nós temos o inciso 5, que fala a ação fiscalizadora sobre a administração pública. E aí, deixa eu apagar tudo aqui pra gente e eu vou trabalhar isso aqui com vocês. Nesse pedacinho aqui, ó. O que seria essa ação fiscalizadora? Quem tem competência para fiscalizar nos termos da nossa Constituição Federal, Estadual e do município? Primeiro deles, o poder legislativo. Ele tem a função de legislar e de fiscalizar. Quem mais? O povo. O povo também pode fiscalizar. Você pode chegar lá na prefeitura lá e pedir todo o balancete lá dos gastos, do que está sendo feito. Isso baseado no nosso princípio da publicidade. Então, o povo pode fiscalizar. Tem mais outras pessoas? Tem. A nossa Constituição Federal fala que o Ministério Público, a Defensoria Pública e a própria administração, né, os entes, podem ali, aqui nesse caso seria internamente, fiscalizar, tanto interno quanto externamente. Mas aqui o que a gente precisa dar destaque é que o povo também fiscaliza e é um meio de exercício direto. E aí volta para mim. O que acontece? O que pode acontecer? Como que pode vir na sua prova? Falando assim, a população exerce, né, o povo possui poder e exerce de forma direta apenas. Errado. Também tem a forma semidireta. Ou falar que é só por meio de seus representantes. Também está errado, nós vimos os casos aqui direto. Mas mais do que isso, o que ela pode trabalhar dentro de uma questão dessa? Trazer essas explicações. Falando a diferença de plebiscito para referendo, falando que o povo não pode fiscalizar, que ele tem que procurar o Ministério Público, ou tem que procurar outro órgão para fiscalizar, que ele não tem acesso aos dados. Mentira, ele pode fiscalizar de forma direta. Então, cuidado com isso. Beleza? O poder exercido ele é de forma direta e semidireto. Beleza? Visto isso, voltamos aí na tela, parágrafo 3º. A participação na administração pública e a fiscalização, então a participação e a fiscalização, sobre essas se dão por meio de instâncias populares, com estatutos próprios aprovados pela Câmara Municipal. O que seria isso?
é ali aquela associação de bairro, ou algo do tipo ali, alguma organização ali da população que se organizou, que foi aprovado pela Câmara, reconhecendo ali a sua legalidade de representação. Beleza? Não, nunca vi ainda caindo o parágrafo terceiro, tanto que eu nem coloquei nenhum destaque específico, né, no material dos senhores. Os senhores estão vendo que além desses rabiscos que eu vou fazendo, né, aqui a gente também já tem pré-destaques que eu vou trabalhando com os senhores, ou seja, que é onde que os senhores têm que dar uma atenção especial. Seguindo, artigo 3º, são objetivos. E aí, gente, volta para mim. Isso cai muito em prova e infelizmente tem que ser uma decoreba. Constituição Federal é a mesma coisa. O pessoal quer misturar fundamentos com objetivos ou com princípios internacionais. Aqui é a mesma coisa. Como eu falei, aqui é como se fosse uma Constituição do município. Não é, né? O nome técnico não é esse, mas é como se fosse. Então eles vão querer falar assim: são objetivos da lei orgânica do município de Belo Horizonte. É certo. E aí vai colocar um monte e vai tirar uma outra ali. Então é muito decoreba. Por isso que eu não coloquei nenhum destaque assim específico, porque esse daqui é decoreba, mas eu vou fazer a leitura com os senhores e vou explicando ali alguns temas. Porque se a banca for um pouco mais inteligente e não for fazer só Ctrl+C e Ctrl+V da lei orgânica, ela pode cobrar uma conceituação. Por isso que eu também estou trabalhando aqui com os senhores uma conceituação. Beleza? Então joga aí na tela, artigo 3º. São objetivos prioritários do município, além daqueles previstos no artigo 166 da Constituição do Estado. 1. Garantir a efetividade dos direitos públicos subjetivos, aqueles que não estão 100% expressos, mas que ainda são exercidos. 2. Assegurar o exercício pelo cidadão. Quem que é o cidadão? Quem tem título de eleitor está quite com as obrigações eleitorais. Dos mecanismos de controle da legalidade e da legitimidade dos atos do poder público. Aqui, ó, mais uma vez, assegurar o exercício ali dos mecanismos de controle. Controle nada mais é do que a nossa fiscalização. E fala do poder público e da eficácia dos serviços públicos. 3. Preservar os interesses gerais e coletivos, ok? Sempre com vistas ao interesse público, né? É o nosso princípio da generalidade, tentar atender o maior número de pessoas. 4. Promover o bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, credo religioso, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. E aí, só fazer um aspas, volta para mim. Eu sou professor da Academia do Corpo de Bombeiros também, dou aula lá para os cursos de formação de oficial, formação de soldados, e dentro da matéria que eu leciono constitucional e direito administrativo para eles, eu trabalho muito isso. Um tema aqui que é muito discutido e já é pacífico lá nos tribunais superiores com relação aos atos de homofobia contra os grupos ali homoafetivos. Seria ou não equiparado a um crime de racismo? Seria não ali elevado os status dele à questão criminal? Como o nosso Poder Legislativo come isso, o STF, baseado na Constituição Federal, que traz essa mesma redação lá também, né, fala que qualquer outro meio de discriminação. Então é um tipo de discriminação, ou seja, precisa de uma tutela do Estado. Aqui eu só estou fazendo um gancho, mesmo a minha matéria não sendo constitucionalmente aqui, né, mas aqui é um desdobramento da Constituição, então eu preciso trabalhar com os senhores, beleza? Seguindo aí na tela. Inciso 5º. Proporcionar aos seus habitantes, então aqui já não é mais cidadão, agora é habitante, é qualquer pessoa que habita lá naquele local, condições de vida compatíveis com a dignidade humana, justiça social e do bem comum. Beleza? Seguindo. Priorizar o atendimento das demandas da sociedade civil. Então, priorizar não é obrigatório, ela tem que priorizar. Aí quais eles? Educação, saúde, transporte, moradia, abastecimento, lazer, assistência social. Todos esses daqui, ó, e assistência social. Todos esses daqui são direitos que a gente chama de direitos positivos, ou seja, que o Estado ele tem que prestar, tem que fazer. Inciso 7. Preservar a sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades. Inciso 8. Valorizar e desenvolver a sua vocação de centro aglutinador e irradiador da cultura brasileira. Aí, gente, volta para mim. Tem algumas redações que elas são um pouco mais rebuscadas, mas se isso for cobrado, vai cobrar
Ctrl+C, Ctrl+V. O que você tem que ter cuidado? Com algumas palavrinhas que pode fazer a diferença, que é os destaques que eu trabalho com os senhores. Enquanto isso, se os senhores tiverem dúvida, por favor, manda aí no chat pra gente, ou pode mandar um e-mail direto lá pro Aprobare, que a gente vai verificar e responder. Eu peço desculpas porque essa transmissão que eu faço, eu não tenho a técnica e a expertise de ficar acompanhando o chat. Então o pessoal da administração precisa verificar e me passar uma dúvida ali específica, porque eu fico só com os senhores aqui o material, então eu não consigo fazer, ainda estou aprendendo a engatinhar, fazer esse translado aqui com os senhores aqui de respostas e aulas, beleza? Voltando aí, parágrafo único. O município concorrerá nos limites de sua competência, aqui a gente coloca uma estrelinha que eu vou voltar, para a consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado. Então vamos lá. O que diz isso daqui? Vamos reler. E como eu falei com os senhores, eu coloquei os destaques. Primeiro, concorrerá. Se é concorrerá, quer dizer que vai ser obrigação tanto da União, quanto do Estado de Minas Gerais, quanto do município de Belo Horizonte. Por quê? Porque ele vai concorrer junto aos demais. E aí fala nos limites de sua competência. Onde que estão esses limites? Lá na Constituição Federal e na Constituição Estadual fala quais são os limites do município. Ou seja, é o que nós chamamos de competência local. O que for local, que foge do regional ou do geral, é competência do município, beleza? Seguindo. Artigo 4º. Agora a gente entra no título dos direitos e garantias fundamentais, que lá na nossa Constituição Federal é o nosso artigo 5º, beleza? E o que ele diz? Artigo 4º. O município assegurará no seu território e nos limites de sua competência, ou seja, competência local. O Estado é competência regional e a União competência geral. Então, dentro da sua competência, dentro do seu território, o município de Belo Horizonte precisa garantir o quê? Os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros. Aqui, ó, não é só o brasileiro, também aos estrangeiros. É lá, como eu já falei para os senhores, está ali em cima, ó, artigo 5º da nossa Constituição Federal. E aí, ao contrário do artigo 5º que vai trabalhar incisos, aqui a nossa lei orgânica ela trabalha parágrafos. Ou seja, a gente vai rever tudo que tem na Constituição Federal com outro tipo de redação aqui no nosso artigo 4º, mas dentro de parágrafos. Primeiro, vou até mudar aqui a cor. Parágrafo 1º. Nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com órgão ou entidade municipal no âmbito administrativo ou judicial. O que é isso aqui? É o nosso princípio da igualdade. E o princípio da igualdade, a igualdade também, né? Aqui falando, né, que não tem diferenciação entre brasileiro e estrangeiro, também é um princípio da igualdade. Esse princípio da igualdade, ele é subdividido em dois. Deixa eu apagar aqui em cima. Ele é subdividido em dois. Esse princípio da igualdade, ele é subdividido em igualdade material e igualdade formal. Igualdade material é quando ele vai dar um tratamento diferenciado. Por exemplo, a gente vai ver lá nas nossas legislações que a pessoa que ela é portadora de uma deficiência física, a lei vai dar maiores benefícios. Ou seja, na igualdade material, eu vou dar um tratamento diferenciado ao indivíduo que já possui uma diferença perante aos demais da sociedade. Já a igualdade formal, não. A igualdade formal eu vou tratar todo mundo igual, independente de diferença sexual ou não. E aí, dentro da igualdade material, a gente tem algumas leis federais e também municipais que trabalham isso. Como eu falei com os senhores, ali questão do idoso, do deficiente, mulher, a lei, né, de cotas raciais. Tudo isso está dentro da igualdade material. Estou dando um tratamento diferenciado para determinados indivíduos sobre algum tema. E a nossa Constituição, a nossa lei orgânica do município reproduz o que está na Constituição Federal, que é esse princípio da igualdade.
Depois nós entramos num tema que despenca em prova. Então os senhores colocam uma estrelinha aí. Que é o nosso parágrafo segundo, que fala aqui. Todos, então não fez distinção, podem reunir-se pacificamente. Como que eles podem reunir? Quais são os requisitos? Sem armas, em locais abertos ao público. Então não é local público, é locais abertos ao público. Uma praça é aberta ao público. Um shopping também é aberto ao público, mas o shopping é público? Não, o shopping é privado, beleza? Mas é aberto ao público. E aí fala, independentemente de autorização. Então não precisa de autorização. Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ou seja, o PT vai fazer uma reunião ali na Praça da Liberdade, não pode vir o PL e querer fazer uma reunião para o mesmo local. Por quê? Porque vai dar briga. Então você não pode frustrar uma outra reunião já convocada. Como nesse exemplo que eu dei, o PT teria feito primeiro, o PL não poderia, teria que marcar um outro dia ou um outro local. E aí, seguindo, né? Não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Sendo apenas, e aí aqui ó, grifa esse apenas, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, que no município é o prefeito ou aquele a quem ele delegar a atribuição. E aqui, por que eu dei esse destaque, coloquei em negrito? Volta para mim. A nossa Constituição Federal e a Constituição do Estado, quando ela fala sobre a questão do poder de fazer uma manifestação ali, de reunir de forma pacífica, ela traz todos esses requisitos, mas esse finalzinho aqui é diferente. Porque lá nas outras legislações fala que deve comunicar ao órgão competente. Não estipula qual que é. Já a nossa lei orgânica, ela fala, essa pessoa é o prefeito, como regra. Mas ele pode delegar para outra pessoa? Pode. Inclusive, lá nas nossas legislações municipais, a gente vai rever essa questão da reunião. E quando a gente trabalha a reunião, além do prefeito, né, que a gente vai comunicar à prefeitura, a gente também tem que comunicar Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a Guarda Municipal. Para quê? Para eles tomarem as medidas ali de precaução para a questão de aglomeração de pessoas, entre outras coisas. Então é só comunicar, não é pegar autorização, só falar, ó, vou reunir e vai embora. Você não precisa pegar nenhuma autorização dele. Beleza? Dito isso, volta aí na tela. Seguindo. Parágrafo 4º. Os processos administrativos, o nosso PAD, né, que eu espero que os senhores nunca passem perto dele, seja como presidente do PAD ou investigado, então quero que os senhores passem longe, mas precisam entender. Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos, a validade, a publicidade, o contraditório, a ampla defesa e o despacho ou decisões motivadas. Então vamos trabalhar cada um deles. Primeiro, validade. O procedimento administrativo tem que ser válido. Já a publicidade deriva lá do nosso artigo 37 da Constituição Federal, que fala que rege a administração pública a publicidade. Todos os atos, em regra, são públicos. E nós vimos aqui dois pontos, contraditório e ampla defesa. E aí eu coloco uma observação para os senhores. Qual que é a diferença? Todo mundo fala, contraditório e ampla defesa. Tem distinção? Tem distinção. Primeiro deles, contraditório. O que seria o nosso contraditório? Contraditório é a possibilidade da parte motivar, convencer ali ao julgador, aqui por quê? Porque aqui não vai ser um juiz, aqui vai ser um outro servidor, ao julgador de dar uma decisão. Já a ampla defesa é o meio de utilizar de todas as provas que o direito admite. E mais, a defesa técnica. E aqui eu coloco outra observação. Por quê? Porque, apesar de vocês terem o direito de utilizar de uma defesa técnica, ou seja, da assistência de um advogado, essa assistência também ela não é obrigatória nos processos administrativos, segundo o entendimento do nosso STF. Mas, se você quiser, não pode ser recusado ou vedado pela administração pública. E, por fim, fala que essas decisões elas vão ser motivadas. Essa motivação é baseada nas provas e no direito, beleza? Sempre tem que ser motivada. Não existe o que nós chamamos, e aí deixa eu apagar aqui em cima, não existe o que nós chamamos de verdade sabida.
Existe até algumas legislações ainda que trabalham isso. O que seria essa verdade sabida? Volta para mim. Eu sou chefe, um diretor de uma unidade administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte. E um subordinado lá da minha seção ou daquele órgão onde eu presido ali comete um ato ali infracional administrativo. Eu verifiquei de imediato. Eu posso puni-lo? Não, eu não posso puni-lo de imediato. Não existe verdade sabida. Há necessidade que eu instaure um processo administrativo, ou seja, tem que ter um devido processo legal com defesa, com oitiva de testemunha, com produção de provas, para aí sim eu dar uma decisão motivada. Guarde isso, todas as decisões administrativas têm que ser motivadas, baseado no nosso contraditório e ampla defesa que eu já expliquei para os senhores. Ok? Dito isso, voltamos aí para a nossa tela, parágrafo 4º. Todos que têm o direito de requerer e obter informações, então quem tem o direito, não é qualquer pessoa, só aquele que tem o direito de requerer e obter informações sobre projeto do poder público, ressalvado aquele cujo sigilo seja temporariamente, porque não existe sigilo absoluto. Nós temos lá, né, a Lei de Acesso à Informação que fala lá dos graus de sigilo e o tempo que vai ficar ressalvados. Imprescindíveis à segurança da sociedade e do município, nos termos da lei, que fixará também o prazo em que deva ser prestada a informação. A nossa Lei de Acesso à Informação. Ok? Parágrafo 5º. Independe de pagamento de taxa, ou seja, independentemente de pagar ou não a taxa, dinheirinho, ou emolumentos, ou de garantia de instância, o exercício do direito de petição. Então, qualquer pessoa pode ir lá e pedir, independentemente de ter pago ou não ter pago taxas ali. Então, eu posso fazer um pedido à prefeitura, vou fazer uma petição, ou até mesmo uma representação ali contra um ato praticado, às vezes, por um agente público. Bem como a obtenção de certidão, devendo o poder público fornecê-la no prazo máximo de 30 dias. E aí, gente, aqui, ó, até mudei a cor. Se tem prazo, anota, porque cai demais em prova. Ou seja, os senhores, enquanto agentes públicos, se forem provocados, tiver uma petição, uma representação ou um pedido de certidão, tem que ser no prazo máximo de 30 dias. Professor, 30 dias úteis ou corridos? A nossa lei orgânica não fala. Então, se não fala, vai ser em dias corridos. Ok? E fala, para a defesa do direito ou esclarecimento de interesse pessoal ou coletivo. Seguindo. Parágrafo 6º. É direito de qualquer cidadão e entidade legalmente constituída denunciar às autoridades competentes a prática por órgão ou entidade pública ou por delegatário. E aí, o que é o delegatário? É aquele particular, é o particular que teve ali uma concessão, uma permissão, uma autorização para exercer ou explorar uma atividade ali típica ou de interesse do Estado. Por exemplo, ali um ônibus, né, municipal. Ele é um particular que presta serviço de ônibus, mas é uma atividade de interesse do Estado que é de ali, né, circulação dos indivíduos. Beleza? Então, ou por seus delegatários de serviço público de atos lesivos aos direitos dos usuários, incumbindo ao poder apurar sua veracidade e aplicar as sanções cabíveis, sob pena de responsabilização, inclusive criminal, que é o crime de prevaricação. Então, tem que ter cuidado. Beleza? Então, qualquer pessoa que viu ali, né, pode, ou qualquer cidadão e entidade, ou seja, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, pode ali buscar as autoridades competentes. Quais são essas autoridades? A própria instituição, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros órgãos ali que a nossa Constituição Federal, a nossa lei orgânica ou a Constituição do Estado traz ali como competente para fiscalizar. Parágrafo 7º. Mudar a caneta. Será punido, nos termos da lei, o agente público, ou seja, os senhores que já vão tomar posse aí, se Deus quiser, nesse concurso, no exercício de suas atribuições e independentemente da função que exerça, violar direito previsto na Constituição Federal, né, Constituição da República, e a do Estado, bem como na da lei orgânica. Ou seja, violou qualquer regra das constituições ou da lei orgânica, vai ser punido. Ok? Então, cuidado aí no dia a dia dos senhores. Seguindo. Parágrafo 8º. Incide na penalidade de
destituição de mandato aqui é cargo político, tá? Mandato, não é mandado com D. Se for mandado com D, é ordem judicial. Então, parágrafo 8º. Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função de direção em órgão ou entidade da administração pública o agente público que deixar injustificadamente de sanar dentro de 60 dias, aí ó, prazo, falou prazo, anota. 60 dias da data do requerimento do interessado, omissão que inviabilize o exercício de direito previsto na Constituição da República ou do Estado ou na lei orgânica. Ou seja, eu cheguei e fizeram lá, os senhores não estão me dando ali um documento que eu fiz esse pedido. E esse documento está impedindo que eu exerça a minha vida civil normalmente. Nesse caso, se os senhores não o fizerem ali dentro de 60 dias, os senhores, né, que estão exercendo ali a função de mandato administrativo ou cargo e função de direção, podem ser destituídos. Quer dizer que os senhores vão perder o cargo público? Não. O que seria esses cargos, funções, esses mandatos? Vamos pensar aqui numa estrutura. Os senhores vão fazer aí, sei lá, fiscal, ou lá de arquiteto ou de engenheiro. Lá no setor onde os senhores trabalham, tem um chefe. Esse cargo de chefia é um cargo de direção. E ele é de livre nomeação e livre exoneração. Então, os senhores aqui, o engenheiro que for nomeado como chefe, ele vai exercer um cargo de direção, mas ele continua sendo engenheiro. Aqui fala da destituição do cargo de chefe. Ele deixa de ser chefe e volta a ser engenheiro, beleza? Aqui só falo da destituição do cargo e não do cargo público, ok? Parágrafo 9º. O poder público coibirá todo e qualquer ato discriminatório. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a leitura. Todo e qualquer ato discriminatório nos limites de sua competência, óbvio, né? Não pode adentrar na competência de outras pessoas, dispondo na forma da lei sobre a punição dos agentes públicos e dos estabelecimentos privados que pratiquem tais atos. Ou seja, tanto o estabelecimento privado quanto o agente público que praticar um ato ali discriminatório pode ser ali punido. Como que vai ser essa punição? Vai ter um processo administrativo que vai ali analisar o ato em si. Seguindo, artigo 5º, fechamos a nossa parte ali dos direitos e garantias individuais, e a gente entra agora aqui nas atribuições ao município. E aqui fala que ao município é vedado o quê? Estabelecer culto religioso ou igreja, ou seja, o município não pode construir uma igreja, ele tem que deixar aos religiosos essa construção. E aí falando, né? Ou igreja subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento, ou seja, também não pode impedir o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou de aliança, porque o nosso país é um país laico. Ok? País laico. Ressalvado na forma da lei a colaboração do interesse público. Aí pode o município, a PBH, que é composta ali pela sua maioria de cristãos, fazer um culto ecumênico? Pode. Ele está estabelecendo um culto como regra? Não. Então, ele está participando de um culto que já existe. Ele está ali criando uma igreja? Também não. Ele está embaraçando o funcionamento? Não. Ou ele está mantendo com ele, né, relação de dependência ou aliança? Não. Porém, ali pelo interesse público, ele está fazendo uma colaboração e ele autorizou o uso lá da Praça do Papa para poder, que a gente tem ali, né, a visão ali de Belo Horizonte, utilizar aquele espaço público ali para poder fazer um ato religioso. Lembrando, Estado laico quer dizer que ele não profetiza nenhuma religião oficial, mas não quer dizer que ele não aceita religião. Ele não é agnóstico ou ateu, o nosso Estado. Ele é laico, ele aceita todas as religiões, ok? Inciso 2. Também é vedado ao município recusar fé a documento público. Os senhores, enquanto agentes públicos, ali, têm ali dentro das suas atribuições
dentro das suas características, né? Quais são as características aqui do ato administrativo? Quais são as características do ato administrativo? Um deles, né, é da presunção, é um P aqui na verdade, presunção de legitimidade. Ou seja, tudo que a administração pública faz, presume-se que é legal, que é legítimo. Por quê? Porque é baseado no princípio que rege lá, né, o princípio da legalidade, que rege a administração pública. Dito isso, quando os senhores fazem uma emissão de um documento, não pode simplesmente imprimir um documento. Não, os senhores têm que ir ali e assinar. Fazer ali, né, uma salvaguarda, dando fé àquele documento público. Os senhores não podem negar, ok? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar na nossa leitura e eu pegar outros exemplos. Gente, dúvidas, como eu falei, por favor, manda aí no chat ou no e-mail do Aprobare. Inciso 3. Criar distinção entre brasileiros ou preferenciar de uma em relação às demais unidades da federação. Não posso fazer distinção de brasileiros. Quais são esses brasileiros? São os brasileiros natos e os naturalizados, que estão previstos lá na nossa Constituição Federal, no artigo 12. Brasileiro nato é aquele que nasceu no país, nasceu no Brasil, ou nasceu fora do Brasil, mas os pais dele, né, um dos pais pelo menos, é brasileiro. E aí ele é considerado brasileiro nato, que é o que a gente chama de critério ius solis, que é quando nasce no Brasil, ou ius sanguinis, quando nasce no exterior, mas de pais brasileiros, que tem a ver com o sangue. Já o naturalizado é aquele de origem de língua portuguesa ou de língua estrangeira. Se for de língua portuguesa, basta ele morar 1 ano no país. Ele pode requerer a sua naturalização. Já o de língua estrangeira é aquele que reside no país por mais de 15 anos ininterruptos. Ele pode ele também pedir a sua naturalização. Na prática, tanto a Constituição Federal, quanto a nossa lei orgânica, quanto a Constituição do Estado, fala que não pode ter distinção. Mas a própria Constituição Federal, ela traz uma distinção. Qual que é essa distinção? Os cargos privativos. Cargos privativos de brasileiros natos. Quais são eles? Presidente da República, vou colocar aqui PR, e o vice, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, ministros do STF, ministro do Estado, ministro de Estado, né, da Defesa, que é o que fica responsável pelas Forças Armadas, os cargos de oficiais das Forças Armadas. Para quem não me conhece, eu sou oficial da reserva das Forças Armadas. Eu era tenente da carreira jurídica da Força Aérea Brasileira. Então eu tinha que provar que eu era brasileiro nato. Qual outro cargo também que é privativo de brasileiro nato? Ali, os cargos diplomáticos. Ali, de cônsul, entre outros ali, né? De carreira diplomática, também são privativos de brasileiro nato. Pra gente, faz diferença isso daqui? Não, porque nenhum desses cargos aqui são municipais. Mas eu gostei de trabalhar com os senhores, que a gente já revê a parte de constitucional e os senhores entendem que essa também é transparecida aqui, né? Dessa vedação de distinção entre brasileiros, ok? Seguindo. Agora fechamos aí título 3 da organização do município e nós vemos aí artigo 6º. E aqui é outro que cai muito em prova. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, legislativo e executivo. E aí a primeira coisa que eu trabalho com vocês. O município de Belo Horizonte é uma pessoa, que eu vou fazer aqui um bonequinho para vocês. É uma pessoa jurídica
de Direito Público Interno. Dentro dele, ele vai ter órgãos, como se fosse uma pessoa também. Ele vai ter órgãos. Esses órgãos podem ser órgãos independentes, órgãos autônomos, órgãos de administração, órgãos superiores e órgãos de execução. Quais são os órgãos independentes? Na esfera municipal, é o Legislativo, o Executivo e o Tribunal de Contas do Município de Belo Horizonte, o TCM. São os 3 órgãos independentes. São eles independentes. O Legislativo e o Executivo. Lá na nossa Constituição Federal e a Constituição do Estado, fala também Poder Judiciário. Por que não tem Poder Judiciário aqui? Porque o Poder Judiciário não existe na esfera municipal. Ele só existe na União, que aí vai ser o STF, o STJ, os tribunais da Justiça Federal, entre outros. E na esfera estadual, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça Militar, os juízes, entre outros. Beleza? Não existe Poder Judiciário. E aí volta para mim. Os senhores vão falar assim, professor, mas no meu município tem um Fórum de Luz, Fórum de Bom Despacho, o Fórum de Belo Horizonte, chamado de Fórum Lafayette. Existem fóruns aqui. Só que essas estruturas, mesmo que esteja no município ali, ele é vinculado ao Estado. Quem tem gerência ali é o Estado. Então, se um juiz, um desembargador, fizer alguma coisa errada, você vai processar o Estado e não o município, porque ele não está dentro da estrutura do município. Beleza? Dito isso, voltem na tela. Então, dentro da nossa estrutura, nós não temos judiciário. Cuidado, já caiu em prova, falando. Pertence à estrutura do município. São poderes do município. Legislativo, executivo e o judicial. Mentira, errado. Nós não temos o judicial ali, o poder judiciário dentro da estrutura do município. Beleza? Não temos ali. E aí eu pergunto para os senhores, quem que é o poder legislativo? Quem que representa o poder legislativo? A Câmara Municipal. E quem que representa o poder executivo? O prefeito. A prefeitura, que representa ali o poder executivo. Todos esses dois são órgãos, como falou aqui, independentes do município. Então, se o prefeito faz uma coisa errada, eu não vou processar o prefeito ou o poder executivo. Se um vereador fez uma coisa errada, eu não vou processar a Câmara Municipal ou o Poder Legislativo. Eu vou processar o município de Belo Horizonte. Beleza? O município de Belo Horizonte. Parágrafo único. Salvo as exceções previstas nessa lei orgânica, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuição e a quem for investido na função de um deles exercer a de outro. Ou seja, eu, legislativo, não posso falar assim, vou contratar um escritório de advocacia para criar e votar as leis. Não pode. Ou o executivo, eu não posso chegar lá e passar para ele a administração do município. Ou até mesmo entre um órgão e o outro. Eu não posso fazer isso. Aqui é vedado ali delegar as suas atribuições. Ok? Dito isso, seguimos na leitura. Artigo 7º. O município exerce sua autonomia, especialmente ao elaborar... Então, aqui, lembra da nossa autonomia político-administrativa? Então, especialmente, quando que ele vai exercer essa autonomia? Elaborar e promulgar a sua lei orgânica, que nós estamos estudando aqui agora. Legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual no que couber. E aqui eu faço um aspas. Fala aqui, interesse local. Vou colocar aqui no canto. A União legisla de normas gerais. Então, vou colocar aqui geral. O Estado, regional. E o município, local. Então, o município ele legisla sobre assuntos locais. Foi até isso que bateu no STF na época da Covid, que vinha a União falava uma coisa sobre Covid, vinha o Estado falava outra, vinha o município falava outra. Quem que vai mandar? A questão de Covid é muito de local para local. Cada município vê como está sendo ali o reflexo. Então, o STF falou que a competência ali começaria na do município. Na ausência dele,
pegaria a regional, e na ausência da regional, pegaria a federal, que é a geral. Beleza? Então, vai legislar sobre assuntos de interesse local. E aí fala suplementar a legislação federal. Nós, quando acabamos de ver ali atrás, a questão das reuniões. A Constituição Federal fala que pode fazer a reunião pacífica, locais públicos, não sei o quê. Veio o Estado, fala a mesma coisa. E o município também, só que o município ele suplementou a Constituição Federal e a Constituição do Estado, falando que quem é a pessoa responsável é o prefeito. Então ele pode sim complementar ali, né, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Beleza? O que mais? Eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. E por fim, organizar o seu governo e a administração, que é a nossa autonomia administrativa. Tranquilo? Zero pane, né? Beleza. Seguindo, artigo 8º. Vambora, gente. Eu sei que é muita leitura de lei seca. Volta aí pra mim. Eu sei que é muita leitura de lei seca. Eu sei que a gente fica assim, não, professor, você tá falando rápido demais. Depois essa aula vai ficar disponibilizada, vocês conseguem rever ela, ver com mais calma, pausar, porque agora não dá para pausar. Só que é muito conteúdo. Eu tentei fazer um compilado com os senhores aqui dos temas ali mais importantes. E a gente tem que fazer a leitura de lei seca. E essa parte inicial é um artigo atrás do outro, não dá pra gente pular. Vocês vão ver que daqui a pouquinho a gente vai começar a dar saltos ali na nossa legislação. E eu prefiro fazer a leitura com vocês da legislação e dar alguns exemplos em cima disso. Beleza? Dito isso, volta aí na tela. Artigo 8º. São símbolos, é outra questão que já caiu em prova, tá? São símbolos do município. A bandeira do município, o hino, que eu não sei qual é, mas existe, e o brasão. Beleza? Artigo 9º. O distrito de Belo Horizonte é a sede do município e lhe dá o nome. Por quê? O município, ele é algo mais amplo. Ele pode ser composto por distritos. E vai ter um que é, de fato, o município, que é o que dá o nome para ele. Por exemplo, lá a minha esposa ela é de uma cidade que chama Luz. E é vinculada à Luz o distrito de Campinho. Esse distrito, ele não é município, ele está integrado à Luz, ok? Aqui em Belo Horizonte não, a gente não tem distrito, está vinculado, então é só Belo Horizonte. Artigo 10. Depende de lei a criação, a organização e supressão de distritos ou subdistritos, observada quanto àqueles à legislação estadual. Aí a lei estadual vai trazer as regras e a lei federal, inclusive, também vai trazer as regras de como que vai fazer essa incorporação, fusão, supressão ali de distritos, subdistritos e até mesmo de municípios. Seguindo. Artigo 11. E, ó, primeiro salto nosso aqui, não, ainda não, do 10 para o 11. Competência do município. Compete ao município prover a tudo quanto respeite ao seu interesse local. A gente já falou. O município legisla sobre assuntos locais. Então não vou aprofundar aqui de novo, porque eu já falei com os senhores mais de uma vez. Artigo 12. Compete ao município, entre outras atribuições. Então o que ele pode fazer? Vou ler todos os incisos aqui com vocês, aqui, ó, são vários incisos, mas eu dei os destaques aqui, os mais importantes, a gente faz um aspas nele, mas vou explicar para os senhores cada tema. Primeiro, então compete ao município, entre outras atribuições. Por quê? Tem a atribuição que está lá na Constituição Federal. 1. Manter relações com a União, Estados Federados, que é Minas, São Paulo, entre outros, né? Distrito Federal e demais municípios. 2. Organizar, regulamentar e executar os seus serviços administrativos. 3. Firmar acordo, convênio, ajustes e instrumento congêneres. 4. Difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e tecnologia. Professor, por que você deu destaque? Porque já teve questão disso daqui, falando que é competência do município, ok? 12. Proteger o meio ambiente. Aqui eu faço uma outra observação. Porque na nossa Constituição Federal fala que compete à União, aos estados, ao DF e ao município legislar sobre direito ambiental, sobre meio ambiente. Então o município vai ter algumas legislações, inclusive a gente vai estudar elas depois referente a isso. E aí, gente, volta aqui. O professor já preparou material de toda a nossa legislação municipal, já fiz os recortes bisurados, inclusive para quem já é aluno, já está na área do aluno para os senhores visualizarem,
beleza? O material, as gravações vão ser já iniciadas na próxima semana e já vai ser disponibilizado já até o final do mês todo esse material também na área do aluno. Eu fiz uma aula super didática, super centrada, já de forma mais pausada e não acelerada igual a gente está aqui, de forma pausada, trabalhando os temas ali mais importantes que caem nas provas, como caiu na última agora do início do ano de fiscal, como caiu também nas demais provas aqui que cobra, né, essa parte de legislação municipal. Então, venha com a gente, segue aí o Aprobare aí, segue nas nossas redes sociais, segue lá também no nosso cursinho, propriamente dito, faça sua matrícula, tenha sua experiência e depois você fala com a gente qual o resultado que você obteve, que eu tenho certeza que vai ser a aprovação. Beleza? Voltando aí à nossa tela. Inciso 6º. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Aí, ó, gente, vamos acelerar que a gente está no 12 e a gente já está na metade da nossa aula, já tem 1 hora aí já quase de gravação. Então, 6. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar a sua receita sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes trimestralmente. O pessoal aqui da administração tá aqui me alertando aqui, ó. Pessoal, já deu 1 hora. Meu Deus, vamos lá, vamos embora. Segue firme, gente. Bebe a água. Vamos lá, volta aí para mim. Respira, que a gente vai acelerar, porque a gente precisa pegar aí o maior número de conteúdos. Se não der, pega aí com a gente o cursinho, faz a sua experiência, que vai ter esse material totalmente ali, pausado, tranquilinho para os senhores. Beleza? Obrigado, volta aí para a tela. 7. Organizar e prestar diretamente ou mediante delegação o serviço público de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 8. Fixar os preços dos bens e serviços públicos. 9. Promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do parcelamento, da ocupação e do uso do solo urbano. Guarda isso daqui, porque tudo isso daqui, ó, são legislações municipais separadamente que estão previstas no seu edital. E aqui só reforça o que a gente já falou, também é competência do município. A gente vai estudar todas essas, a lei de parcelamento, com relação à ocupação, sobre o uso do solo urbano, tudo isso a gente vai estudar separadamente na nossa legislação municipal. 10. Administrar seus bens, adquiri-los, aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre sua aplicação. Seguindo. Desapropriar, outra partezinha que está na nossa legislação lá, sobre a desapropriação de bens públicos. Tá? Tanto na nossa lei estadual, na nossa lei municipal e ainda na nossa Constituição Federal sobre a desapropriação de bens. Quem fala que é por necessidade ou utilidade pública ou interesse social nos casos previstos em lei. E aí, lembrando, lá, segundo a nossa Constituição Federal, tem que ser uma indenização prévia, ou seja, antes de desapropriar, tem que ser prévia em dinheiro. E aí depois tem outros casos, que é a desapropriação ali por utilidade, por questão de reforma agrária, que eu vou trabalhar com os senhores na nossa legislação específica, mas a regra nossa é essa daqui. Seguindo. 7. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização dos seus serviços, inclusive os prestadores mediante delegação. Quem são os delegatários? Quem tem ali uma concessão, por exemplo, ali as linhas de ônibus, né, são delegatários ali do município. E em caso de iminente perigo público ou calamidade pública, ocupar ou usar propriedade particular, bem e serviço, assegurando indenização ulterior se houver dano. Então aqui, ó, ao contrário da desapropriação, que ela é anterior, de forma prévia e em dinheiro, aqui ela é posterior, ou seja, ulterior, e se houver dano. Aqui independe se tem dano, beleza? Na desapropriação. Aqui está falando do uso ali, né, das servidões, do uso dos bens particulares pela administração. Inciso 8. Estabelecer o regime jurídico único de seus servidores e os respectivos planos de carreira, que é o caso que os senhores têm aí, salários entre 3 a 9 mil, dependendo do cargo. Inciso 9. Inciso 14. Constituir guarda municipal destinada à proteção dos seus bens e serviços e instalações. Está previsto, agora eu não lembro o parágrafo, eu sei que é lá no artigo 144 da Constituição, se eu não me engano, eu acho que é o parágrafo 6º, mas o professor não tem certeza. Beleza? Que fala que o município pode instituir guardas municipais destinados a
proteção de bens e serviços. E aí entra o BISU, que, apesar de estar lá no artigo 144, Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, ok? Seguindo. 15. Associar a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico e social mediante convênio, por exemplo, a questão da nossa região metropolitana de Belo Horizonte. Ali é uma associação dos municípios aqui, né, juntamente com o município de Belo Horizonte. Cooperar com a União e o Estado nos termos do convênio de consórcio previamente aprovados pela Câmara Municipal. 12. Participar autorizado por lei da criação de entidades intermunicipal, ou seja, o município de Contagem de Belo Horizonte vai criar uma entidade. E aí, se for autorizado por lei, tiver uma lei municipal, pode fazer aí essa criação de entidade. 18. Fiscalizar a produção, conservação, o comércio e o transporte de gênero alimentício e produto farmacêutico destinado ao abastecimento público, que é a nossa Secretaria de Saúde. Beleza? A Secretaria de Saúde. Seguindo. 19. Licenciar a construção de qualquer obra. Mais uma matéria nossa de legislação municipal que a gente vai estudar depois separadamente. 20. Licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviços similares e caçar alvará de licença dos que tornarem danosos. Mais outra matéria que cai também na nossa prova, essa questão da cassação de alvará de licença. 21. Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos referidos no inciso anterior. Aqui, entrou a questão lá da época nossa da Covid. Foi aonde o STF bateu o martelo falando que a prefeitura ali que tem, o município que tem essa autonomia de legislar e não tem que seguir as regras federais e estaduais, tem que seguir a regra municipal. 22. Regulamentar e fiscalizar o comércio de ambulante, inclusive o de papéis e de outros resíduos recicláveis. Então, o ambulante ali e a questão dos resíduos também a gente estuda separadamente nas nossas legislações municipais. 23. Interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e as que apresentarem irregularidade. Isso daqui o município também faz, mas com auxílio do bombeiro também e da Defesa Civil. 24. Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento de aparelho de transporte, que é o caso lá da nossa BH Trans. BH Trans. Ela também tem essa função ali, né? Que é uma sociedade de economia mista criada pelo município para exercer essa atividade típica de estado de fiscalização. Ok? Seguindo. 25. Licenciar e fiscalizar os locais sujeitos ao seu poder de polícia. Aqui, poder de polícia, que vocês estudam lá em direito administrativo. A fixação de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. 26. Regulamentar e fiscalizar na área de sua competência, então, dentro do município de Belo Horizonte, né, os espetáculos e os divertimentos públicos. E, por fim, 27. Estabelecer e impor penalidade por infrações às suas leis e regulamentos, que é também o nosso poder de polícia, que vai ser a atribuição dos senhores aí que vai fiscalizar uma irregularidade. Achou uma irregularidade? Aplica multa, suspende o alvará, caça o alvará, interdita a obra, entre outros. Tranquilo? Respiramos. Vou até beber uma água aqui, dar um golinho. Segue aí também com a gente. Artigo 13. É competência do município em comum com a União e com o Estado. Aqui eu vou trabalhar com os senhores dois pontos. O inciso 2, o inciso 6, para a gente conseguir pegar mais temas. O que diz o inciso 2? Primeiro, que vocês precisam saber aqui no caput. Comum, ou seja, o município vai trabalhar em conjunto com a União e com o Estado. Então, qual que é a competência dele? Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência. Inclusive, a gente tem uma lei municipal que trabalha e regulamenta isso. Por que eu trabalhei ela? Porque foi uma lei inserida aí, né? Essa redação ela foi modificada em 2018.
Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater, então, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Lembra lá atrás que eu falei com os senhores a respeito disso do meio ambiente, que eu falei que ela era concorrente do município, da União e do Estado? A gente está vendo aqui novamente essa referência agora de forma mais explícita. Seguindo. Preservar as florestas, a fauna e a flora é o desdobramento do inciso anterior, que eu falei com os senhores sobre meio ambiente. Oitavo, fomentar a produção agropecuária e organização do abastecimento alimentar. Também tem legislação municipal que a gente vai trabalhar em cima disso. E inciso 9, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais de saneamento básico. Também é ali função não só do município, mas também do estado. Tanto que a gente tem aqui um programa federal, que é o Minha Casa, Minha Vida. Beleza? Seguindo. Artigo 14. Constitui bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações a qualquer título pertençam ao município. E aqui eu preciso fazer um aspas com vocês. Lá no nosso artigo 100 do Código Civil, nós estudamos bens públicos. Fala assim, são considerados bens públicos os bens de uso comum, bens de uso especial e bens de uso dominical. E eu já vou fazer essa introdução com os senhores agora, porque isso é muito importante também lá pra gente. Eu não sei se cai direito civil para vocês, e a gente vai trabalhar. O que é o bem de uso comum? É aquele que qualquer pessoa pode utilizar. Uma praça, uma rua, um passeio. Você não precisa ter uma qualidade específica para usar aquele bem público. Já os bens de uso especial são aqueles que têm uma destinação específica. Quais são eles? Uma escola, um hospital, uma secretaria. Aqui, nesses exemplos, você pode entrar na escola a qualquer momento? Pode, se você for um estudante ou um professor. Se você não é um estudante, você só está querendo entrar por entrar, o pessoal vai te barrar. Mesma coisa no hospital. O hospital você pode entrar? Pode, mas você pode entrar se você estiver acompanhando um enfermo ou se você estiver enfermo. Senão você quer entrar lá para bater papo com o médico, eles não vão deixar. E as secretarias é a mesma coisa. Então, todos aqueles que têm uma destinação específica são considerados bens de uso especial. E os bens dominicais são aqueles que não estão tendo uma destinação a atender o interesse público. Por exemplo, é um lote vago, que não está tendo destinação nenhuma, não virou estacionamento, virou nada, ou um prédio abandonado, ou uma viatura que está parada ali, que não tá sendo utilizado para nada, porque o motor dela fundiu, estragou, ela é considerada um bem dominical, ela não está sendo destinada a atender o interesse público ali de certo modo, beleza? E aí por isso ela é chamada de bem dominical. Então numa análise, o que você vai fazer? Falou de um bem, primeira coisa que você vai analisar, é de uso especial? É uma escola, um hospital, uma secretaria ou outro órgão que precisa ter uma qualidade? Não. Então a gente já arrisca o especial. Aí depois você vai para o comum. É uma praça, uma rua, é um passeio, ou seja, não precisa ter uma qualidade especial para poder utilizar e qualquer pessoa pode utilizar? Então beleza, fechou. Se não for, o que sobrar é o dominical, porque não está tendo destinação nenhuma, ok? Seguindo. Artigo 15. A atividade de administração pública dos poderes do município e da entidade descentralizada. Quais são as entidades descentralizadas? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, tanto a administração pública de forma direta, né, que é o próprio município, quanto a descentralizada, que são esses daqui, administração pública indireta, obedece aos princípios. Quais princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E aqui não tem eficiência de forma expressa, então cuidado. Aqui fala razoabilidade. Então, aquele mnemônico do LIMP que os senhores decoram lá da Constituição Federal, aqui o LIMP, né, na verdade, que entra lá o princípio da especialidade. Especialidade? Eu falei que eficiência não, gente, aqui é especialidade. Então, que entra ali a questão da especialidade, na lei orgânica ela não está de forma expressa. Então, forma expressa é o LIMP com E mudo.
Ó, desculpa, com o P mudo. Aí é o limp mais o R. Então é o limper. Para a prova, vocês lembram do limper. Beleza? Que entra a razoabilidade. É o que está de forma expressa. E aí fala que a moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apurados para efeito de controle e invalidação em face dos dados objetivos de cada caso. O que seria cada um deles? Vamos aqui para poder explicar o que é cada um desses princípios. Para a gente recapitular. Para os senhores entenderem. Legalidade é que a administração pública só pode fazer o que a lei prevê. Beleza? Só pode fazer o que a lei prevê. Então, ela não tem a liberdade igual nós particulares. A administração pública, né, por meio de seus agentes, só pode fazer o que está previsto em lei, que é o que a gente chama também ali de reserva legal. Já o da impessoalidade é a vedação à autopromoção. Beleza? Eu não posso me promover, usar do interesse pessoal meu. A moralidade é uma ação contra a ética. Isso que é a moralidade, contra a ética, contra a moral. A publicidade, a gente já viu, como regra, os atos são públicos, mas eles podem ser ali sigilosos nos termos lá da lei de acesso à informação. E por fim, a razoabilidade, que seria o quê? Vinculado ali, né, também a proporcionalidade. Você vai usar o meio proporcional, razoável, para chegar a um fim que você queria atingir. Ok? Sem qualquer excesso. Então, a moralidade, ou seja, agir de forma ética, e a razoabilidade dos atos do poder público serão apurados para efeito de controle e invalidação em face dos dados objetivos de cada caso. Parágrafo 2º. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, aplicando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. E aí, o que seria essa motivação? Aí eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês aqui de atos administrativos. O ato administrativo ele é composto de elementos. Quais são os elementos do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, eu tenho que analisar se aquele agente é competente, eu tenho que verificar se a finalidade, que é o interesse público, está sendo atendida, se a forma, seja ela escrita, verbal, gestual ou de sinais, está sendo realizada. Tenho que trazer o motivo, que é a justificativa na lei, e tenho que ver ali se o objeto dele, né, está sendo cumprido, né? Ah, pô, eu quero impedir que a pessoa venha para o lado de cá. Então, o objeto da pessoa não vir está sendo atendido ou não. E dentro do motivo, nós temos a motivação, que é a explicação, a justificativa do porquê que eu estou praticando aquele ato. E ele fala que o agente público motivará o ato administrativo. Ok? É isso que trouxe aí o nosso parágrafo 2º. Bom que a gente já mata também a parte de direito administrativo nessa nossa revisão. Seguindo. Artigo 16. Administração pública direta. Quem que é a administração pública direta? Município de Belo Horizonte. É a que compete ao órgão de qualquer dos poderes do município. Quem que faz ali a administração do município? Poder Executivo. Artigo 17. A administração pública indireta, que a gente já viu, que eu já falei para vocês, que é composto da autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação. E aí aqui ele traz um novo, que não está previsto na nossa Constituição Federal nem do Estado, que é o quê? Demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do município, eles consideram como administração pública indireta. Já lá na Constituição Federal, essas pessoas é chamado ali de delegatários. Então é um particular em colaboração. As pessoas que recebem uma delegação. Aqui não, aqui eles tratam ela como administração pública indireta. Artigo 18. A ação administrativa do Poder Executivo será organizada segundo os critérios de descentralização, regionalização e participação popular. Ok?
Então, as ações do poder executivo, né, que está administrando ali, ele sempre tem que verificar que ele quer descentralizar uma ação dele, então ele não vai fazer só para um bairro, ele vai tentar atender o maior número de bairros. E nem regionalizar, não vai fazer só para a região da Pampulha, tem que atender outras regiões. E sempre buscando a participação popular, ok? Seguindo. 19. A atividade administrativa, subordinada ou vinculada ao prefeito municipal, ou seja, executivo, se organizará em síntese integrados por órgão central de direção e coordenação, entidade da administração indireta, que a gente já viu, quando houver, né? E unidades administrativas que estão dentro da própria estrutura do município. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal é órgão central de cada sistema administrativo. E aqui eu vou fazer um quadrinho. Nós temos o município de Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte é composto por três órgãos independentes. Quais são eles? Poder Executivo, Poder Legislativo e o Tribunal de Contas do município. Dentro dessa estrutura, nós temos outros órgãos. Dentro do Executivo, nós temos outros órgãos. E dentro desses órgãos, nós temos os órgãos centrais, que são as secretarias. Então, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, Secretaria da Saúde. Nós vamos ter ali outras secretarias. E essas secretarias, dentro da estrutura do Poder Executivo, está aqui, ó. Secretaria Municipal está dentro da estrutura lá das prefeituras. É órgão central de cada sistema. E aí os senhores, por exemplo, vão estar lá na Secretaria... fugiu agora o nome, gente. Secretaria de Política Urbana. Os senhores vão estar dentro dessa estrutura, vão ser células dentro dessa estrutura desse órgão, que integra um outro órgão que integra a pessoa. Beleza? Parágrafo 2º. Unidade administrativa é a parte do órgão central. Então, a unidade é aqui onde os senhores vão estar trabalhando. Ó. Ali o setor de fiscalização, de análise de documentos, de emissão de alvará, está tudo dentro dessa estrutura. Então, os senhores vão estar dentro de uma unidade administrativa que pertence ao órgão central, que é a secretaria, ou da administração indireta. Vamos supor que esse concurso fosse para uma autarquia. Os senhores também estariam dentro da administração indireta, dentro ali de uma unidade administrativa, só que dentro da autarquia e não propriamente do município. Artigo 26, nosso primeiro salto aí, ó. Artigo 26. Para o procedimento de licitação, e aí volta para mim, rapidinho, gente. Não só a revisão, mas também as aulas. Como o nosso tempo é um pouco mais enxuto, a gente tem que trabalhar os temas mais importantes que mais caem em prova. Quer dizer que do artigo 19 ali, né, o artigo 20 até o 25 não vai cair na prova? Não. Está previsto no edital, lei orgânica. Pode cair toda a lei orgânica. Mas eu trabalho com os senhores os temas que são mais recorrentes em cair em provas de concurso, principalmente da prefeitura municipal, beleza? E isso não exime os senhores de fazerem a leitura de forma complementar em casa. Beleza? Dito isso, volta na tela. Artigo 26. Para o procedimento de licitação, obrigatório para contratação de obra, serviço, compra, alienação e concessão, que é o que diz lá na nossa lei 14.133 de 2021, nossa nova lei de licitação, né, que substituiu a 8666, aí fala que o município observará as normas gerais expedidas pela União, que é essa nossa lei aqui, que é a lei federal, ok? Seguindo. Artigo 27. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatória a regressão, no prazo estabelecido em lei, contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. E aí aqui nós temos dois pontos importantíssimos, que falam sobre a responsabilidade. A responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil, ela é objetiva do Estado. Então fala, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviço responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Ou seja, eu não preciso provar dolo ou culpa. Eu não preciso, que é o que nós chamamos de responsabilidade objetiva, derivado da nossa teoria do risco administrativo. A administração pública
assumiu o risco em prestar aquela atividade e por isso ela responde. Ou seja, se os senhores agentes públicos ali estão agindo em legítima defesa e fazem alguma atitude, por exemplo, um fiscal, os senhores vão supor que tem porte de arma e é um fiscal. Um cara ali vem para cima dos senhores ali e os senhores vão e atiram contra ele, contra esse indivíduo. Esse indivíduo vem a óbito. O Estado vai responder? Não, porque aqui é culpa exclusiva da vítima. Agora, suponhamos que os senhores atiraram, não acertou o objeto, que era esse rapaz, e acertou um terceiro que estava lá atrás. E esse cara morreu. A família desse cara vai poder processar e vai ganhar o município, mesmo os senhores tenham agido em legítima defesa. E aí o Estado responde. Ponto. Então, o Estado responde. É o que a gente tem aqui. Agora, o Estado teve que pagar um valor. Em regra, tá falando aqui, ó, ele é obrigado a ajuizar uma ação regressiva contra quem? Contra o responsável, contra os senhores aqui que atiraram. Nesse caso, a responsabilidade do agente público de vocês, ela é subjetiva, porque aqui fala que eu tenho que provar a dolo e culpa. Nesse caso aqui, os senhores têm uma excludente. Qual que é a excludente? Legítima defesa. Então, nesse caso aqui, o Estado vai pagar para a família desse cara, mas ele não vai poder cobrar aqui dos senhores esse valor, porque os senhores não agiram nem com dolo nem com culpa. Os senhores agiram em legítima defesa nesse exemplo que eu trouxe. Beleza? Isso aqui é importantíssimo. O que cai na prova? Responsabilidade objetiva dessas duas pessoas, tanto as pessoas de direito público quanto as de direito privado que prestam serviço público. Responsabilidade civil, não é criminal nem administrativa. Responsabilidade civil, ou seja, de indenização, é objetiva. Mas a do agente público que praticou o ato, ela é subjetiva, que precisa provar dolo ou culpa. É o que está falando aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui o marca-texto. Não, borracha. Eita, meu Deus. Socorro, voltei. É aqui, ó. Marca-texto. Tá aqui, ó. Dolo ou culpa. Ok? Artigo 31. Deixa eu apagar aqui, senão vocês não vão conseguir ler. Artigo 31. Gente, dúvidas? Manda aí. O pessoal tá falando que já tá respondendo vocês algumas dúvidas. Pode continuar mandando. Depois o professor analisa. Se eu não conseguir responder em sala, eu respondo assim que possível. Beleza? Então, podem aí fazer suas dúvidas e mandar suas dúvidas no chat. Artigo 31. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àquela utilizados em seu serviço, ou seja, o que está lá na Câmara, né, no poder. Opa, ficou amarelo não. Amarelo para escrever não. O que está lá na Câmara. Ô, droga. O que está lá na Câmara, vamos supor, uma mesa que está lá na Câmara dos Vereadores, ela é da Câmara e ela que vai administrar. Então ele não entra. Por quê? A gente tem dois poderes: poder legislativo e o poder executivo. O prefeito está no executivo. Então ele que administra todo o município, exceto aqueles assuntos lá do poder legislativo, porque ele é um órgão independente e ele não pode um intervir aqui no outro, ok? Seguindo aí, artigo 32. Aquisição de bem imóvel. O que é um bem imóvel? O que é bem móvel e imóvel? Imóvel é aquele que não se move. Por exemplo, um terreno, uma casa, um lote, um prédio, é um bem imóvel. Por meio de compra, permuta ou doação com encargo, depende de autorização legislativa. Por quê? Porque vai estar gerando ali um gasto. Para gerar esse gasto, tem que ter autorização legislativa. Beleza? E aí fala também de prévia avaliação nos dois primeiros casos. Quais são os dois primeiros casos? Compra e permuta. Se eu estou comprando ou trocando, eu preciso também de prévia avaliação para ver quanto que vale aquele bem, para eu não sair pagando qualquer preço. Beleza? Seguindo. Artigo 38. O uso especial de bem patrimonial do município por terceiro, ou seja, um particular que quer usar um bem do município, vai ser mediante concessão, permissão, cessão ou autorização. Qual que é a diferença de cada um deles? Concessão, aqui fala mediante contrato. Eu vou ter um contrato administrativo
com esse particular que quer usar. E aí eu vou poder pagá-lo ou ele vai me pagar. E aí depende dos termos do contrato. Já a permissão não, eu passo para ele a autorização e ele que vai praticar o ato dele e vai ali receber da sua forma. Já a cessão e a autorização não, a cessão eu passo um direito de explorar uma atividade e a autorização eu permito utilizar ali, né, um bem público, por exemplo, ali uma escola. Se eu permito ali também é uma autorização. Aqui a autorização ela é um ato administrativo e não um contrato como é na concessão. Beleza? Seguindo. O uso especial do bem patrimonial por terceiro será sempre a título precário. O que seria isso? O município pode encerrar a qualquer momento aquele contrato e pegar o bem de volta sem ter que pagar uma indenização. Aí fala, condicionado ao atendimento de condições previamente estabelecidas e submetido à aprovação de comissão a ser criada pelo executivo. Cuidado, ó, pode falar que é do legislativo. Lá na prova dos senhores, então os senhores têm que guardar essas palavrinhas. Parágrafo 2º. O uso especial de bem patrimonial será remunerado e dependerá de licitação. Então sempre vai ter que ser licitado. Eu não posso chegar lá para o Zé das Couves e passar para ele. Eu vou ter que pegar e vou ter que fazer uma licitação e aí as pessoas vão concorrer. Parágrafo 3º. O uso especial de bem patrimonial poderá ser gratuito quando se destinar a outras entidades de direito público, entidades assistenciais, religiosas, educacionais, esportivas, desde que verificada relevante interesse público. Exemplo. Quero abrir um fórum, só que o Tribunal de Justiça não tem mais nenhum local. Aí ele vai ter lá o município tem um prédiozinho parado. Ele pode ceder esse bem ao Estado de Minas Gerais, ou seja, pessoa, né, entidade de direito público, para ela fazer o quê? Para ela mexer com questões ali jurídicas. E isso de forma gratuita. Ok? Aqui, ó, gratuita. Tranquilo, senhores? Beleza. Seguindo. Artigo 39. Os bens do patrimônio, deixa eu alterar aqui de novo. Os bens do patrimônio municipal devem ser cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, que é o que a gente chama de patrimônio. Que é quando a gente pega e coloca aquela etiquetinha com a numeração. Isso é o bem patrimoniado, beleza? Então, além dele ser patrimoniado, ele vai ter que ser cuidado, né, zelado e identificado. Beleza? Parágrafo 1º. O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis do município de que trata o artigo devem ser anualmente atualizados, garantindo o acesso às informações nele contidas. Parágrafo 2º. Os imóveis não identificados deverão ser murados. Ah, tá, sim, murados. Eu achei que o professor tinha escrito errado, tá não. Murados e cercados e identificados com placas indicativas da propriedade municipal. Tem que ter lá uma plaquinha. Deixa eu apagar aqui, ó. Vocês vão chegar lá num lote vago. Aí, poxa, eu não sabia que aquele lote ali, ele não era do município. Então tem que ter uma plaquinha lá falando assim, bem da PBH. Vai ter que ter uma plaquinha lá avisando, beleza? E ainda, como foi falado aqui, tem que ser murado. Tem que ser ali murado ou cercado, né? Pode colocar ali cercas ao invés de muros. E com essa plaquinha de identificação, ok? Seguindo. 44. Demos outro salto aí na nossa leitura. Falando aí sobre agora os servidores públicos. Atividade, outro tema que cai bastante, viu, gente? Coloca estrelinha aí, ó. Atividade administrativa permanente, ou seja, não tem ali, sofre interrupções, é o princípio da continuidade, é um princípio implícito, né, do direito constitucional, é exercido em qualquer dos poderes do município, que a gente já viu que os poderes são o executivo e legislativo, nas autarquias e nas fundações públicas. Aí entra o pulo do gato, coloca observação aí, ó. OBS. Qual que é o OBS?
Aqueles outros que a gente viu lá, ó, que é o terceiro setor ali, que são os delegatários, né? O empresa pública, sociedade e economia mista, não entra aqui com relação à continuidade. Não tem a necessidade de ser contínuo. A continuidade é só para os poderes do município, as autarquias e fundações públicas, ok? E aí fala mais. Por servidor público, ou seja, a pessoa tem que fazer ali o serviço público, ocupante de cargo público de caráter efetivo ou em comissão, ou de função pública. Por quê? Lá na empresa pública, deixa eu fazer aqui de outra cor, lá na empresa pública e na sociedade de economia mista, eles não são servidores públicos, eles são empregados públicos. Eles vão ser regidos pela CLT e não por estatuto próprio. Ok? Inciso 2, seguindo aí. Nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas e nas demais entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do município, por empregado público, aí ó, acabei de falar, é por empregado público, ok? Por empregado público, ocupante de emprego público ou função de confiança. Então, ele faz concurso, mas ele vai ser regido pela CLT, pela Convenção das Leis Trabalhistas e não por leis ali orgânicas. Seguindo, então não vai ter estatuto, vai ter a CLT. Artigo 45. Vou trocar aqui o pincel. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros. Aqui, ó. Aqui não falou outro OBS, não falou de estrangeiro. Falou só de brasileiro. Ou seja, estrangeiro, como regra, não pode fazer aí, não pode ocupar cargo, emprego e função pública dentro da estrutura do município. Ok? Porque foi ali omisso a nossa legislação. Parágrafo 1º. As investiduras em cargo ou emprego público. Cargo público é o servidor, emprego público a gente já viu que é regido pela CLT. Depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Ressalvadas as nomeações para o cargo de confiança declarado em livre nomeação e exoneração. O que são esses cargos em comissão? Eu vou chamar um particular sem fazer concurso e vou colocar ele. E esses cargos aqui de comissão, eles são para chefia, direção, vai anotando aí, ó, chefia, direção e assessoramento. Só para isso. Então eu posso chamar para ser chefe de um setor, diretor ou para assessorar. E aí não precisa fazer comissão. Quem que vai dizer quais são esses cargos? A legislação que complementar aqui a nossa lei orgânica. Parágrafo 2º. O prazo de validade do concurso é de até, cuidado com esse até, é de até 2 anos. Pode ser de 1 ano, de 6 meses, de 1 mês? Pode. E aí, pode ser prorrogado? Posso renovar esse prazo? Posso. E aí é por mais 2 anos? Não, é por igual período. Se ele teve 2 anos inicial, pode ser mais 2. Se foi de 1 ano, eu só posso renovar por mais... Opa, coloquei errado aí, ó. A pessoa foi falar e colocou errado. Deixa eu até colocar de outra cor. Se ele é de 2 anos, eu posso renovar por mais 2. Agora, se ele foi de 1 ano, eu só posso renovar por mais 1 ano. Beleza? Parágrafo 3º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado, aquela pessoa, os senhores ali, ó, que foram aprovados no concurso, será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade, anota aí, ó, prioridade sobre os novos concursados. Vamos supor que abriu um novo concurso, passou ali os 4 anos, abriu um novo concurso. Se os senhores estão ali como aprovados, dentro do número de vagas, os senhores vão ter prioridade para serem convocados, ok? Parágrafo 4º. A inobservância do dispositivo nos parágrafos anteriores implica nulidade, ou seja, tem que anular ali o ato. Parágrafo 5º. Ao servidor público municipal, os senhores aqui, ó, na qualidade de servidor, são garantidos nos concursos públicos 5% da pontuação total dos títulos por ano de serviço, mediante subordinação à administração pública do município. Ou seja, quem já é servidor público do município e vai fazer outro concurso no próprio município, ele vai ter essa pontuação aqui de 5% da pontuação total. É obrigatório. E esse valor é por
ano, ok? E aí colocou um limite, né? Óbvio, né? Porque aí também não dá, né, gente? O limite máximo de 30%. Ou seja, contaria aqui no máximo 7 anos. Beleza? Seguindo. 46. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, pode ter contratação de temporário? Pode, mas também o tempo tem que ser determinado, enquanto perdurar a necessidade. Parágrafo 1º. O disposto no artigo não se aplica às funções de magistério, de professor. Opa, deixa eu fazer aqui conta cor. De professor. Não aplica para os cargos de professor. Não pode ter professor temporário ali, por tempo determinado. Parágrafo 2º. Você vai falar, professor, mas na prática tem. O fulano meu lá trabalha na prefeitura e ele é temporário. A gente está seguindo o que está na lei. Esquece o dia a dia. Parágrafo 2º. É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma autorizada no artigo, bem como sua recontratação sob pena de nulidade do contrato e responsabilização administrativa. O que seria isso? Eu peguei, contratei a pessoa, sei lá, para poder fazer o serviço de limpeza. Posso fazer? Uma necessidade temporária? Posso. E aí eu vou e coloco ela para ser chefe da Secretaria da Fazenda, da Cefaz. Aí não, aí não pode. Por quê? Porque aí está tendo ali um desvio de função, ok? Não pode. Seguindo. 50. É vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, no entanto, se houver compatibilidade de horários, quais? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e outro técnico ou científico. Lembrando que o técnico científico é aquele que exige, igual o caso aí do concurso dos senhores, do arquiteto, que tem que ter inscrição lá no CAL, ou do engenheiro, que tem que ter a inscrição no CREA. Nesses 2 casos aqui, ó, eles são considerados técnico ou científico. Então, eles podem acumular com o de professor. Beleza? Aqui essa acumulação é dentro da administração. Ele pode dar aula na iniciativa privada? Pode. Ele pode ter 20 cargos na iniciativa privada. Ele não pode acumular dentro da instituição. Só pode com esses daqui que eu estou dando o exemplo, senhores. Beleza? 3. Aqui inciso 3. De 2 cargos privativos de médico. E aqui não é da área de saúde. Aqui é só médico. Beleza? Parágrafo único. A proibição de acumulação se estende a empregados, que a gente viu lá da empresa pública, sociedade de economia mista, e das funções que abrangem as autarquias, empresa pública, sociedades de economia mista e fundações públicas. E eu coloquei uma observação para os senhores, que aí eu já vou fazer um paralelo. Lá na Constituição Federal, se eu não me engano, acho que é o artigo 41, acho, que fala lá que os militares aplicam as regras lá da questão do acúmulo de cargo. Então, os militares também, eles para todos os efeitos, eles são considerados como técnico. Então, eles podem acumular com cargo de professor ou de médico, né? Professor, médico ou técnico e científico. Aí eu só coloquei uma observação, não é matéria propriamente dita nossa, que não é eu que vou lecionar a Constituição Federal, mas fica aí para os senhores já esse adendo. Seguindo. Artigo 51. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo se aplica as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do cargo de emprego ou função. O que é esse mandato com T, que eu já falei com os senhores, eletivo? Federal ou estadual? É o cara que virou deputado, virou senador, virou governador, virou presidente, ele fica afastado ali do seu cargo, emprego ou função pública, ok? E esse cara também que exerce mandato eletivo, ou seja, de eleição, se ele for investido ali no mandato de prefeito ou de vereador, será afastado do cargo, emprego, função pública, sendo facultado, né, a ele optar. E aqui muito cuidado, optar, eu vou colocar aqui o OBS, optar por sua remuneração, porque na Constituição Federal fala que o vereador ele pode acumular
o salário. Aqui não. Aqui na nossa lei orgânica fala que o vereador, aqui nesse caso, ele vai ter que optar. Ele vai ter que escolher ou o salário dele de vereador ou o salário dele de servidor público municipal. Ele não vai poder acumular, contrariando a nossa Constituição Federal. Inclusive, na minha humilde interpretação, esse inciso aqui seria até fala, seria até inconstitucional, né? Mas enfim, quem sou eu na fila do pão para trabalhar uma coisa dessa, né? Mas fica aí a minha observação como jurista. Eu tenho mestrado na área, estou fazendo agora doutorado, tenho pós na área também, então eu falo isso como um jurista, mas não sou ninguém na fila do pão. Inciso 3. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. O que seria isso? Os senhores podem ser promovidos por merecimento ou por antiguidade. Se os senhores estão lá como deputado federal e ficou lá há 30 anos, os senhores vão ser promovidos por antiguidade. Agora, merecimento, os senhores não entrariam, beleza? Então, conta o tempo para promoção para antiguidade, mas merecimento não entra, porque merece quem está trabalhando, obviamente, né? Inciso 4. Para efeitos de benefícios previdenciários, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Então, ou seja, até a aposentadoria, os senhores também vão ganhar ali normal no finalzinho, ali quando os senhores voltarem para o serviço público. Beleza? Seguindo. Artigo 52. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos a pessoas com deficiência. Também legislação nossa. Lei municipal que a gente vai estudar. E aqui traz uma outra observação que é um máximo para ex-presidiários, que é o que a gente chama de egresso. O egresso aqui, ele também vai ter uma cota especial ali para cargos e empregos públicos, o que é um máximo, eu acho isso muito bacana ter isso na nossa lei orgânica, beleza? Então fala, né? Também é os recém-colocados, por isso que é o egresso, é aqueles recém-colocados em liberdade. Epa, deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar? Não dá para voltar, vou ter que apagar. Que é o nosso egresso. Deixa eu escrever ele aqui de novo. O nosso egresso. Ok? 53. Os atos de improbidade, que está lá na nossa lei, se eu não me engano, o número dela é a 8.429 ou 8.492. Não estou lembrado agora. Acho que é a primeira aqui. Que fala sobre a lei de improbidade administrativa, né? Importa suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Tudo isso já está previsto lá na nossa legislação federal. Nem precisava ter falado aqui, né? Mas eles reforçaram. Beleza? Seguindo. Artigo 54. É vedado, proibido, né, ao servidor público, no caso dos senhores, desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou desempenho de função de confiança. Ou seja, os senhores que estão como fiscal não pode virar fazer serviço do engenheiro e vice-versa. Cada um vai ter a sua atribuição, ok? Artigo 58. É livre a associação profissional ou sindical dos servidores públicos nos termos da Constituição da República. Aqui quer dizer que o quê? Que os senhores podem ali, né, criar um sindicato ou criar uma associação, nos termos lá da nossa Constituição Federal que permite. Parágrafo único. É garantida a liberação de servidor ou empregado público para o exercício de mandato eletivo em diretoria executiva de entidade sindical. Seu presidente do sindicato, o vice-presidente do sindicato, aí ele vai ficar ali afastado da sua função. Beleza? E, inclusive, conta para ele para critérios de remuneração e demais vantagens, exceto os casos de promoção por merecimento. Então, promoção por antiguidade também vai contar para ele, como a gente já viu. E aí eu coloquei uma outra observação para os senhores aqui embaixo. Ó. Observação. Lá na Constituição de 88, é vedado a sindicalização dos militares. Opa, ficou ruim assim, né? Não dá para poder ver. Dos militares. Mas aqui a gente não tem militar, porque militar é só na esfera
federal, lá na União, os militares das Forças Armadas, e na esfera estadual, que são o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Mas eu trouxe para os senhores só para a gente relembrar esse assunto. Seguindo. Artigo 59. É garantido ao servidor público o direito de greve a ser exercido nos termos e limites da Lei Complementar Federal. Essa lei hoje não existe sobre a Lei de Greve dos Servidores Públicos. E aqui eu faço uma outra observação. Qual que é essa outra observação? Como essa lei não existe, o STF, de forma extensiva, falou que pode ser utilizado a lei de greve da iniciativa privada, do pessoal lá que tem carteira assinada, pode utilizar ela enquanto não for editado essa legislação federal que regulamenta o direito de greve do servidor público, ok? E aí eu coloquei outra observação que está aí na tela para os senhores. A Constituição Federal veda aos militares o direito de greve. Porém, o STF entendeu que esse direito de greve também se estende aos agentes públicos lá do artigo 144. Quais são eles? Policial Federal, Policial Ferroviário Federal, Policial Rodoviário Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar e a nossa Polícia Penal, que foi a última inserida, os agentes penitenciários, né, que a gente estava acostumado a falar. E aí, lembrando que Guarda Municipal, GCM, Guarda Civil Municipal, não é órgão de segurança pública, ou seja, ele pode fazer greve, como inclusive tivemos aí no início do ano de 2023. Seguindo, artigo 60. Gente, dúvidas? Vou beber uma aguinha aqui. Mandem na área do aluno, por favor. Produção, quanto tempo ainda a gente tem? Ainda temos aí mais 20 minutinhos, né, para poder trabalhar com os senhores aí. Vamos embora. Artigo 60. É estável. O que é estabilidade? É o servidor, volta aí para mim. O que é essa estabilidade? Os senhores vão ser servidores públicos. O servidor público, ele tem estabilidade. Ele vai ficar um determinado tempo no serviço, num período que a gente chama de probatório, depois ele vai ter essa estabilidade. Para ele ser mandado embora, ele tem que responder um processo administrativo disciplinar, e aí, dependendo do fato que ele praticou, ele pode ser punido com a demissão. Demissão do serviço público ou a bem do serviço público. Então ele pode ser demitido, né, destituído ali do cargo dele. Nesse caso, só o estável. Enquanto ele não tiver estabilidade, estiver no período probatório, ele pode ser mandado embora de forma mais simples, mais célere, beleza? Dito isso, volta aí na tela. Artigo 60. É estável por 2 anos, e aqui entra a nossa primeira observação. Porque lá na Constituição fala que é 3, e a nossa legislação municipal reduziu para 2 anos. Então, os senhores, enquanto servidores estáveis, né, vão ser ali depois de 2 anos, ok? De efetivo exercício, ou seja, trabalhando. O servidor público nomeado em virtude de concurso público. Fez concurso público, então ele vai ser considerado estável após 3 anos. Parágrafo 1º. Servidor público estável, aquele que já passou ali os 2 anos, né? Então, o professor até falou errado aí, ó. É 2 anos. Então, anota aí, ó. 3 anos é na Constituição Federal. Aqui na nossa fala 2 anos, beleza? Por favor, não erra isso. Voltando aqui. Parágrafo 1º. Servidor público estável, ou seja, após 2 anos, só e somente somente se, né? O pessoal que estuda aí lembra dessas frasezinhas, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo que lhe seja assegurado ampla defesa. Então, são só nessas duas hipóteses. Decisão judicial, e é decisão judicial com trânsito em julgado, ou processo administrativo. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público estável, esse será reintegrado. E aí eu já vou jogar aqui para baixo para daqui a pouquinho explicar para os senhores, beleza? Os outros conceitos. Vai ser reintegrado no cargo anteriormente ocupado, com ressarcimento de todas as vantagens, sendo o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização,
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade remunerado. O que seria isso? Opa, desculpa. A gente vai ver daqui a pouquinho também, tá aqui embaixo. O que seria isso? A pessoa estava trabalhando e aí aquela sessão dele fechou, foi extinta. Ele vai ficar em casa em disponibilidade, recebendo ali as suas vantagens até ele ser aproveitado em outro cargo, ok? E aí eu coloquei para vocês. Nós estudamos lá no direito administrativo os provimentos. Ele é originário, né, por nomeação, quando a pessoa faz o concurso público. Quando a pessoa é promovida, ela também vai ocupar um novo cargo. A readaptação, e agora começa os pontos diferentes, é aquela pessoa que tem um problema de saúde. E ela vai ser ali, né, designada para uma outra área, vai ser readaptada a uma outra área. A recondução, que é aquele servidor público que estava no período probatório, ou seja, antes dos 2 anos, e ele sai, foi mandado embora, depois ele volta por decisão judicial, é chamado de recondução. A reintegração, que é o que a gente viu aqui, ó, que é o parágrafo 2º, aqui do nosso artigo 60, que é aquele que era estável, foi mandado embora e voltou por decisão judicial. Nós temos a reversão, que é aquele aposentado que ele volta a trabalhar, e o aproveitamento, que a gente acabou de ver aqui, que é o nosso parágrafo, deixa eu até mudar a cor, que é o nosso parágrafo 3º, que é aqui aquele que está sendo aproveitado. Beleza? Vimos aí, ó, a reintegração, parágrafo 2º, e nós vimos aí o aproveitamento, que é o nosso parágrafo 3º. Beleza? E as outras modalidades que eu acabei de falar com os senhores. Seguindo. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de sua área de competência, jurisdição e precedência sobre os demais setores. Gente, nunca vi cair nisso daqui para concursos igual o dos senhores. Mas, o que seria isso? As pessoas que trabalham lá na Secretaria da Fazenda, eles vão ter ali precedência, prioridade sobre os demais setores da administração pública, ok? Basicamente é isso, eu só estou trabalhando, porque eu senti no coração de trabalhar, mas não vi ainda caindo. Agora, um temazinho que pode cair bastante para os senhores. Já estamos aí na nossa reta final, falta aí 10 minutinhos, mas a gente vai trabalhar ainda alguns temas aqui. Primeiro, aí produção, me avisa aí quando acabar, por favor, beleza? O servidor público será aposentado por invalidez permanente, aquele que ele sofreu um acidente por algum motivo e ele vai ser ali aposentado e ele vai receber proporcional nos demais casos, e quando, né, essa doença ele pegou durante o serviço, ele vai ter a sua aposentadoria ali integral. Ele pode ser compulsoriamente aposentado quando ele atingir 70 anos. Lembrando que o STF falou que pode ser até 75. E aí com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Por quê? Se ele entrou no serviço público com 60 anos, ele ficou só 15. Então ele vai receber proporcional aos 15 e não vai receber ali proporcional ao tempo máximo de contribuição. E voluntariamente, ou seja, ele que quer fazer por conta própria. Quando ele atingir 35 anos de idade, no caso de homem, e 30 anos, no caso de mulher, ele vai ter os proventos integrais. Se ele tiver 30 anos de exercício de magistério, e se professor, né, 25 anos se professora, ou seja, se homem, 30 anos, ou seja, menor. Antes era 35, agora passou a ser 30. Então é uma aposentadoria especial. Ele também vai ter a aposentadoria integral. Agora, se 30 anos de idade, homem, e 25 de mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Por quê? Porque ele ficou 5 anos a menos. Então ele vai ter proporcional e não mais integral, igual está aqui na linha A. E letra D, 60... Opa! Meu Deus, o que eu fiz aqui? Voltei. E... Passei, vamos lá. E 65 anos de idade, homem, e 60 anos, o da mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, que é o que eu falei com os senhores aqui em cima, ó. Aplica aqui embaixo. Beleza?
Seguindo, dúvida, gente, vocês mandam para mim. Isso aqui é questão de matemática, é só anotar esses números. Isso daqui despenca em prova isso daqui. Então, por favor, coloque uma estrelinha aí no material dos senhores. Seguindo, demos um saltozinho, ó, do 63 para o 66. No exercício de sua competência para organizar e regulamentar os serviços públicos, o município observará os requisitos de eficiência do serviço, conforto e bem-estar. Não vi caindo em prova, mas como a gente vai trabalhar a questão de serviços públicos, acredito que seja interessante os senhores guardarem esse artigo também. Isso a gente vai trabalhar em legislações municipais. Parágrafo único. O poder público dará prioridade às obras em andamento, não podendo iniciar novos projetos com objetivos idênticos sem que seja concluído o projeto de execução. Ou seja, se começou a construir essa casa, eu não posso fazer outra casa igual. Eu tenho que terminar de fazer essa para depois sim eu ir fazer a outra. Ok, isso aqui é básico. Como eu falei, eu estou trabalhando porque a gente estuda as legislações municipais sobre esse assunto, mas não vi caindo em prova. Artigo 70, Poder Legislativo. Outra matéria que eu não acho que tem pertinência, mas eu vou trabalhar dois temazinhos só aqui com vocês. Sobre o Poder Legislativo. Primeiro, já antecipei, o Poder Legislativo ele é exercido por quem? Pela Câmara Municipal, que é composta por vereadores. Quantos vereadores são? Hoje em dia, 43 ali o número de vereadores que nós temos no nosso município de Belo Horizonte. E eles vão ter um mandato de 4 anos, de 4 em 4 anos, inclusive ano que vem vai ter eleição para vereador. E essa votação é sistema proporcional, é o voto por cadeira. É o voto por cadeira e não o voto ali por pessoa. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos fechar. Já deu 2 horas, mas a gente vai estender só uns minutinhos aqui. Parágrafo 2º. O número de vereadores previsto no parágrafo 1º deste artigo será aplicável a partir da legislatura subsequente à sua fixação. Como isso aqui já tem mais tempo, a gente passa. E esse artigo ele foi aqui ó, alterado, por isso que eu coloquei aqui, foi alterado em 2023. 2023, ok? Câmara Municipal ainda. Elas vão se reunir em sessão ordinária, independentemente de convocação, nos meses de fevereiro a dezembro de cada ano, ok? E os vereadores? Os vereadores é inviolável sobre suas opiniões, palavras e votos. É o que nós chamamos, estou falando aqui acelerado só para fechar essa parte com vocês, tá? É o que a gente chama de imunidade material. O vereador ele tem imunidade material, mas ele não tem imunidade formal, igual os deputados, que tem foro privilegiado. O vereador não tem foro privilegiado, ele só tem imunidade material, ele só pode falar ali os assuntos, suas opiniões, palavras e votos ali, né? Não vai ter ali responsabilização civil ou criminal, mas administrativa pode ter, ele pode sofrer ali, né, um processo de cassação do mandato, ok? Gente, tem mais esse material para a gente poder trabalhar, mas vou trabalhar com vocês lá na nossa área do aluno. Agradeço imensamente a atenção dos senhores. Espero poder contá-los aí com os senhores lá, né, nas aulas, tanto online quanto presencial, quando ocorrer. Qualquer dúvida, manda para mim lá no meu Instagram, Prof. Marcelo Aquino, ou no e-mail lá do Aprobare, nas redes sociais também do Aprobare, ou ainda lá na área do aluno para quem já for matriculado na nossa legislação municipal. Meu muito obrigado, Deus abençoe os senhores, conte comigo sempre que precisar. Forte abraço.